Muy buenos días o buenas tardes. Muito bom dia ou boa tarde, Amigos y hermanos presentes, amados amigos e irmãos presentes, ministros e igrejas diferentes em diferentes nações. de Cristo, el ángel del pacto, Que as bênçãos de Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. Señor Jesucristo, No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. para esta ocasión Para esta ocasião, leemos en San Juan capítulo leremos em São João, 6, capítulo 6, versos de 47 al 58, versículo 47 ao 58, e Deuteronômio, capítulo del 1 al 8, 3. Vamos a ir do versículo 1 a ao Deuteronomio 3. Vamos ir a Deuteronômio, capítulo 8, diz: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Cuidareis de pôr por obra todo o mandamento que hoje vos ordeno, que viváis e para que seáis vivais multiplicados e sejais multiplicados, e e posseais entreis a terra que Jeová e possuais a terra prometió con juramento, que o Senhor prometeu com juramento a vossos e te pais, acordarás e te de todo lembrarás el camino por de donde todo te o ha traído caminho Jehová tu Dios por onde te estos trouxe o 40 Senhor teu años en el Deus, desierto, por estes 40 anos no afligirte, deserto, para te probar, afligir, para para saber lo te que había provar, en tu corazón, para saber o que si havia habías de em teu guardar coração, ou não se havias de guardar ou não os seus e te mandamentos, afligiu, e te e hizo te tener afligiu, hambre, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, comida que não conhecias tu, nem teus pais a haviam conhecido, para te fazer saber que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Que Deus bendiga nossas almas com sua Que palavra, Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entenderla. entendê-la. El alimento espiritual O alimento espiritual em cada tempo. asiento si tienen la bondad. Podem se sentar, queiram ter a bondade. El Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 4, O Senhor Jesus Cristo em São Mateus capítulo verso 4, 4 dice: versículo 4 no diz: solamente de pan nem só de vivirá el pão hombre, sino de viverá toda o homem, palabra que sale, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. porque lo que sale de la boca de Dios es Porque o que sai da boca de la Deus palabra de Dios. é a palavra de Deus. Este alimento espiritual Este alimento en espiritual, cada tiempo em es cada tempo, la palabra de Dios prometida é a palavra de Deus para cada prometida etapa, para cada etapa do seu povo, tanto para el Antiguo Testamento, tanto para o Antigo Testamento, es figura o qual é tipo e figura del do Nuevo novo Testamento. pacto, do Novo Testamento. Allá el maná, que era Lá, alimento para el o cuerpo, maná, que era alimento para o corpo, representa representa príncipe, ao Messias príncipe, e sendo assim, la ao palabra. Verbo, a palavra. Por eso es que la Escritura nos dice É por isso que a Escritura nos diz, en San Juan capítulo em São João, 6, capítulo 6, versos 26 en adelante, dice: do versículo 26 em diante Respondió diz: Jesús y les dijo: Jesus respondeu-lhes e disse:
Na verdade vos digo, no que me porque buscais, no porque habéis visto las señales, não pelos sinais que porque vistes, comisteis el pan, mas y os porque comeste do pão saciasteis. e vos O sea saciastes. que lo seguían Ou seja, que o seguiam por las cosas materiales. pelas coisas materiais, pela comida. Trabajad no por la comida, Trabalhai não pela comida sino que por la perece, comida que a vida eterna mas pela comida permanece, la cual- que permanece la para a cual vida el Hijo del eterna, Hombre os dará. a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a esta señaló Por- Dios el Padre. Porque a este o Pai, Y Deus ahora o la selou. comida que a vida eterna E agora, permanece, a comida que permanece para a vida eterna, diz, Jesucristo que la dará, Jesus Cristo diz que a dará, o Filho do Homem. luego A en seguir, el mismo capítulo 6, versos 32 no en mesmo adelante, capítulo dice, 6, do versículo 32 em diante, diz: los judíos dijeron, os judeus disseram, verso 30 en adelante le dijeron entonces, versículo 30 em diante diz: disseram-lhe, pois, señal, pues haces tú que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, Que operas tu? como está escrito, Nossos pais comeram o maná no como está deserto, escrito, como pan del está cielo escrito. les dio a comer. Jesús Deu-lhes a dijo, comer o pão do céu. cierto, Disse-lhes, cierto pois, os digo, Jesus: na verdade vos digo, el pan del cielo, Moisés não vos deu o pão do céu, os dá mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Le dijeron, Señor, danos Disseram-lhe, siempre pois, este Senhor, pan. Jesús dá-nos dijo, sempre desse pão. Yo E soy Jesus lhes disse: el pan de vida. Eu sou o pão El que da a mí vida. viene, no Aquele tendrá que vem a hambre, mim não terá y el que a mí- fome, y el que en mí cree e quem crê em no mim tendrá sed jamás. nunca terá sede. Mas os he dicho esto, mas os he dicho Mas já vos disse que aunque me habéis visto, no creéis. que ainda que tenhais me Todo visto, lo que el Padre não me crees, dá, não credes. vendrá a mim. Y el Todo o que me o Pai me dá manda, virá a mim, e o que no vem a lo mim, echo fuera, de maneira porque nenhuma o lançarei descendí del fora. cielo, no para hacer mi Porque eu voluntad, desci do céu sino la não para voluntad fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. del Padre el que me envió. E a vontade do Pai que me enviou é esta: No pierda que yo nada, nenhum de sino todos que lo aqueles que me deu resucite se perca, mas en que o el tiempo ressuscite no Y último esta es la dia. voluntad del que me ha enviado, que todo Porquanto a que todo vontade aquel que daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele y yo tenha vida le eterna, resucitaré. e eu o ressuscitarei no último dia. ¿A quién va a resucitar Cristo en el día posterior en cuerpos? A quem Cristo vai ressuscitar no último dia, em corpos eternos, imortais, incorruptíveis A los e glorificados? creyentes en él, Aos crentes que a nele, través de las diferentes que, etapas de la iglesia, através das diferentes etapas da igreja, morreram con su fe puesta com a sua fé en Cristo. posta em Cristo. Esas personas Essas que creen pessoas en Cristo han sido bautizadas que creram em agua, Cristo foram batizadas em água Cristo los ha em seu bautizado, nome, e Cristo as batizou. Com o Espírito Santo nasceram no reino de Por Deus. consiguiente, esas son las personas E sendo assim, que aunque hayan muerto essas são as pessoas que, mesmo que tenham morrido van al fisicamente, paraíso, siguen viviendo vão ao en sus paraíso, cuerpos angelicales. seguem vivendo em seus corpos Cuando angelicais. Cristo pase por el paraíso, E quando Cristo passar pelo luego de terminar paraíso, su obra de intercesión en el depois de cielo, terminar a sua obra de intercessão no céu, os trará. en la actualidad Cristo está Na atualidade, Cristo está no en la céu, casa de nuestro Padre Celestial, na casa do nosso Pai en la Celestial, séptima dimensión,
na sétima dimensão, sacerdote haciendo intercesión como sumo sacerdote, fazendo intercessão por todos os que o receberão como único suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Quando Ele complete sua igreja, quando Ele complete Quando sua Ele labor, complete sua igreja, quando Ele complete seu trabalho, saldrá del trono de intercesión, sairá do trono de se convierte intercessão, en el león de la tribu de Judá, se converterá no leão da tribo tomará de el título de Judá propiedad que es e tomará o título de propriedade, siete sellos de que é o livro Apocalipsis, selado com 7 capítulo selos 5, de Apocalipse, capítulo lo 5. abrirá en el cielo y vendrá con Él O abrirá no céu e virá com ele, reclamar a para todos reclamar a los que lo todos recibieron como Salvador, que han os que o muerto, receberam como Salvador, que morreram, en cuerpos e os glorificados, ressuscitará em corpos y a los que glorificados, estemos vivos, nos e aos que transformará. estejamos vivos nos Esa transformará. es de la promesa para Esta todos é a los promessa creyentes en Cristo, para todos os crentes em Cristo, de todas las etapas de todas as etapas da del Igreja Señor Jesucristo. do Senhor Jesus Cristo. Sigue diciendo, Segue dizendo, verso 47 en adelante del capítulo 6, versículo 47 em diante do capítulo 6 de São João. de cierto os digo, Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim vida eterna. tem a vida eterna. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y Vossos murieron. pais comeram o maná no Este es el deserto e pan que morreram. desciende del cielo, Este é o pão que desce para do que céu, el que del come, para que o que dele comer não yo morra. soy el pan vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Deste pan Se alguém comer deste pão, para siempre. viverá para Yo le sempre. daré, es mi E o carne, pão que eu la der cual yo é a daré minha carne, por la que vida eu del darei mundo. pela vida do Entonces los mundo. judíos contendían entre sí diciendo, Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: Na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós El mesmos. que come mi carne y bebe mi sangre, Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, vida eterna. tem a vida eterna, Le resucitaré e eu o en el día ressuscitarei postrero, no porque último mi carne dia. es verdadera comida, Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, como me e eu envió el nele. Padre viviente, y yo vivo por Assim el como o Padre, Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, Él también assim quem él de mim también se vivirá por alimenta, mí. também Este viverá es el por pan mim. que descendió del cielo. Este é o pão que desceu do Vuestros céu. padres comieron el maná y Não é murieron. o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre. Comer a carne e beber o sangue do Filho do Homem, de Cristo, Creer é en crer Cristo, em en su Cristo, sacrificio en la cruz del Calvario, em seu sacrifício na cruz do Calvário e em seu derramado en la sangue cruz del Calvario. Creer derramado na cruz do Calvário. Crer ese sacrificio que hizo con su cuerpo físico, nesse sacrifício que fez com seu corpo sangre de físico Cristo. e crer no sangue de Cristo. Al creer, la persona Ao crer, está comiendo el cuerpo, A pessoa está comendo o corpo, y a carne, tomando la e sangre. tomando o Por sangue. eso en la última cena que tuvo Cristo con Por sus isso, na discípulos, última ceia que Cristo teve com os seus en San Mateo discípulos, capítulo 26, em São Mateus, capítulo 26, versos de 26 en adelante, dice, do versículo 26 em diante, mientras diz: comían, tomó Jesús del pan, E enquanto bendijo, comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou, e o partiu, e o deu aos seus discípulos e tomad, disse: comed, esto es Tomai, comei, isto é o meu corpo. está representando su cuerpo físico, Está representando o seu corpo físico no pão. y tomando la copa y habiendo dado gracias, E tomando o todos cálice e diciendo, dando graças, deu-lhe dizendo: de ella todos, Bebei dele esta es mi todos, sangre del nuevo pacto, porque isto é o meu sangue que do por Novo muchos es Testamento, derramada para que é remisión derramado por muitos para a remissão dos y pecados. está representando E está representando
seu sangue no vinho. Así como en representación del cuerpo Assim como em representação do corpo de Cristo, que sería crucificado, que seria crucificado, y en representación de la sangre de Cristo que e em sería representação do sangue de Cristo, derramada en la cruz del Calvario, que seria derramado na cruz do Calvário, se toma la Santa se Cena, toma donde a Santa Ceia, en memoria de Cristo onde, em memória de Cristo, se come el pan de la Santa se come o Cena, pão da Santa como Ceia, tipo y figura del cuerpo de Cristo que como fue tipo e crucificado, figura do corpo de Cristo que foi crucificado. como E tipo se y figura toma o vinho de la sangre como de tipo e Cristo que fue figura derramada, do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do en Calvário, recuerdo, en memoria em recordação, em memória de Cristo su sacrificio por e nosotros seu sacrifício por en la nós cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Un memorial, É um la memorial, Santa Cena, como el a Santa lavatorio de Ceia. pies también es, como o lava-pés também é um memorial, en el cual nos mantenemos recordando no qual nos que mantemos Cristo como sumo sacerdote, nos recordando que Cristo, como sumo sacerdote, com o seu sangue, nos mantém limpos de todo porque pecado. cuando cometemos algún error, Porque quando cometemos algum erro, falta ou pecado, o confessamos a Cristo. nos perdona y con su sangre E nos limpia Cristo nos perdoa e com seu sangue nos limpa de todo pecado. E assim nos mantém limpos diante de Deus. Por isso a igreja do Senhor Jesus es Cristo una iglesia é uma igreja sin mancha, sem mancha e sem Cristo la rugas, mantiene limpia con porque Cristo a mantém su limpa sangre, com seu sangue. y por consiguiente a cada E sendo assim, miembro a cada místico membro de Cristo do corpo místico de Cristo, a través de las diferentes etapas de la iglesia, através de das Cristo, diferentes etapas da igreja do Senhor Jesus Cristo, se está proclamando el mensaje de Cristo, del Evangelio de esteve se Cristo, proclamando a mensagem de Cristo, do Evangelho de Cristo. el mensaje E a que mensagem viene para cada etapa de su iglesia que vem para cada etapa da sua es la igreja palabra é a palavra do Senhor siendo revelada sendo revelada aos de cada crentes edad, de cada era, en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido para no cada cumprimento etapa, do que Deus prometeu para cada etapa da igreja. y lo que está prometido para cada etapa E o que está prometido para cada es etapa predicado, Cristo lo cumple, é pregado, y Cristo o es el cumpre. alimento espiritual para el alma E esse é o alimento espiritual para a de cada alma creyente, de cada crente. porque Cristo es el verbo, la palabra, Porque Cristo é o Verbo, se a cumple palavra. esa parte de la palabra, E quando se cumpre essa parte da palavra, cumpliendo esa parte de Cristo, está se cumprindo essa parte de Cristo. el que escucha E quem y recibe la escuta revelación e recebe a de la revelação palabra de Dios para el tiempo en que vive, da palavra de Deus para o tempo em que vive, al recibirla y creerla, ao recebê-la e crê-la, está comiendo el está alimento comendo espiritual para el tiempo o alimento espiritual para que le o ha tocado tempo vivir, que lhe tocou viver. como para otros tiempos. Como Vean para ustedes, outros tempos, vejam vocês, el alimento se representa, el O alimento- espiritual se representa como en o alimento Apocalipsis, espiritual se representa como o maná. Apocalipsis Em Apocalipse, capítulo 12, verso 17, capítulo 2, versículo 17, donde nos dice el que tiene oído para onde nos el que diz: tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. a quem las tem iglesias. ouvidos, ouça o que o O Espírito sea, que diz es às Cristo el Espíritu igrejas. Santo hablando Ou seja, que é Cristo em Espírito a su Santo iglesia de edad, falando à de sua edad. igreja de era em era. Al que venciere, daré a Ao que comer vencer. del maná escondido. Darei eu a comer do maná escondido. El maná escondido, la palabra O maná escondido, a palavra revelada revelada para cada tiempo. para cada tempo.
y le daré una piedrecita blanca. e dar-lhe-ei uma pedrinha La branca, piedrecita un nombre, e na pedrinha escrito un nombre nuevo, e na pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém que lo conhece, recibe. senão aquele que o recebe. Que muchas Vejam, bendiciones quantas bênçãos promete Cristo Cristo promete los creyentes en él que forman para os crentes nele que formam sua igreja. aquí. Encontramos que Cristo es el maná Aqui encontramos que Cristo é o maná, que descendió o del pão cielo, que desceu do y por céu. consiguiente E, Cristo sendo el assim, verbo, la palabra, Cristo sendo o Verbo, que a se hizo palavra, carne y habitó en medio de los seres que se humanos, fez carne e habitou no meio dos seres Juan capítulo humanos, verso 14, conforme a São João capítulo 1, versículo la 14, palabra de Dios, a palavra de Deus Cristo en forma é Cristo, de em letra, en forma forma de palabra de letra, em forma de palavra, y en forma de escrita palabra. e em forma de palavra falada. Y cuando se cumple lo que él E quando se cumpre o que ele sigue prometeu, siendo Cristo en forma segue sendo de Cristo palabra, em forma de palavra cumprida. y el que come de ese pan, E quem come desse o pão, sea, el que cree, ou seja, quem está crê, espiritualmente comiendo está comendo ese alimento espiritualmente espiritual para la- esse alimento espiritual para o tempo que lhe toca viver. el alimento espiritual para el tiempo en que O la alimento persona espiritual toca para o vivir. tempo em que a pessoa está Lo vivendo que Dios ha prometido hacer, é o que Deus prometeu fazer e o y eso faz. es Cristo, E la isso é palabra Cristo, hecha a una palavra, realidad. feita uma realidade no meio do povo. Por lo tanto, de Portanto, etapa en etapa De etapa em etapa, hay alimento espiritual há alimento que trae un espiritual despertamiento espiritual, que traz um despertamento espiritual, um avivamento espiritual para a alma Por do eso ser Cristo humano. dice, mis palabras son É por isso que Cristo disse: as minhas palavras são espírito e são vida. es importante É importante cuál ha sido conhecer la palabra prometida de Dios, qual é a palavra prometida de Deus para cada tempo e la que principalmente corresponde a que corresponde ao el nosso mensaje tempo, de Dios, a mensagem de Deus para o nosso tempo, el cual está prometido a qual en las está promesas que tienen que prometida ser nas cumplidas promessas que têm que ser cumpridas tiempo final. neste tempo final. Ese alimento espiritual Esse alimento espiritual nos alimenta espiritualmente, nos alimenta espiritualmente, nos fortalece, nos torna fortes sirviendo a Cristo para seguirmos adiante servindo a Cristo todos os dias da nossa vida, a nuestra até chegarmos à nossa transformação, à glorificación nossa glorificação. en la segunda venida de Cristo. Na segunda Porque Él vinda de viene Cristo, para porque Ele vem resucitar a los muertos creyentes en Él, para ressuscitar aos mortos y para crentes nele transformar a e los para que están transformar aos que estejamos en ese vivos nesse tempo. el alimento espiritual O alimento en espiritual cada tiempo. em cada tempo, Así como se tipifica el alimento espiritual en el maná, assim como se tipifica o alimento espiritual no maná, y también es tipificado e também é con otros tipificado símbolos. com outros El reverendo símbolos. William Branham O reverendo William Branham representó el alimento espiritual representou o alimento de espiritual edades pasadas, por ejemplo, de eras passadas, por exemplo, con conejos com para, coelhos para alimentar para a alimentar creyentes espiritualmente.
a crentes O sea, el espiritualmente, alimento espiritual de la palabra ou de seja, o Dios alimento para espiritual da palavra de tiempos Deus pasados, para os tempos sobre passados, todo para la séptima etapa de la iglesia, principalmente para a sétima fue etapa da igreja, representado foi representado animalitos. Y para em nuestro animaizinhos, tiempo es representado e en para o nosso artenas, tempo é representado em esquilos, representa o qual la representa revelación a revelação del Apocalipsis, la revelación de los 7 de Apocalipse, a revelação dos 7 selos do livro do como alimento Apocalipse, espiritual, como alimento espiritual para a nossa alma, fortalecernos para nos fortalecer firmes e nos manter en firmes el Evangelio de Cristo, sirviéndole no Evangelho de Cristo, todos los días de nuestra servindo-lhe vida, todos os dias da nossa vida nuestra e esperando transformación de rapto. nossa transformação em rapto. Así han estado esperando también en otros tiempos Assim também estiveram esperando em outros los tempos creyentes en Cristo, os crentes em han estado Cristo. esperando la segunda venida de Cristo, Estiveram esperando a segunda vinda de Cristo, a ressurreição dos mortos em la Cristo transformación de los creyentes e a vivos. transformação dos crentes Y ahora vivos. nos ha tocado a nosotros en este tiempo E agora nos tocou neste tempo la segunda venida de esperar Cristo, a segunda vinda de la Cristo, resurrección de los muertos creyentes en Cristo, a ressurreição dos mortos y crentes la em Cristo transformación nuestra, e a transformação, a nossa transformação, promesas porque são promessas que têm de ser cumpridas. E os que vivem em cada tempo la han estado esperando y todavía estiveram esperando e todavia continuamos esperando essas promessas, en algún momento porque em algum momento Ele vai cumpri-las, en su debido cada momento. uma em seu devido momento. Y siempre viene el alimento espiritual E sempre vem o alimento espiritual y que nos hace dá a crecer fé nuestra fe e faz crescer a nossa fé, esperar el cumplimiento para crer e esperar o de cumprimento esas promesas, dessas promessas. porque lo que Dios va a hacer está Porque o que Deus vai fazer profetizado, já está ya está en la profetizado, palabra escrita. já está na palavra Y lo que Dios escrita. hace es E o que Deus faz hacer una realidad, é tornar uma realidade prometido, o que Ele prometeu escrito. e está escrito. Y eso es el alimento espiritual E isso é o alimento espiritual que nos es dado, el mensaje de parte que nos de é Dios dado, que nos es dado, a mensagem da parte de Deus que nos é dada, que nuestra fe esté fundada en para Cristo, que a nossa fé esteja fundada em Cristo e Sua palavra, porque Él es el verbo, porque Ele é o Verbo, a palavra. así como hay alimento para el cuerpo físico, Assim como há alimento para o corpo hay físico, alimento para el há alma. alimento para a alma. El que no alimenta su cuerpo, se Quem não debilita, alimenta seu corpo y se muere enfraquece e y morre el que no fisicamente. alimenta su E alma quem não alimenta a con sua la palabra alma de Dios, com a palavra se de debilita Deus, espiritualmente y muere se enfraquece espiritualmente e morre espiritualmente. se alimenta en el alma con la Mas palabra quem de se Dios, alimenta na alma com a palavra de Deus permanece fuerte, permanece en buena salud forte, espiritual, em boa saúde espiritual está vivo espiritualmente, e vive, está vivo espiritualmente las promesas e de Dios espera para el a tiempo promessa de Deus que le toca para o vivir. tempo Así ha que lhe sido toca toda la viver. vida, Assim foi de era em era, etapa de la iglesia del de Señor etapa em Jesucristo, etapa da igreja do Senhor Jesus Cristo. E assim é hoje, para nós que vivemos neste tempo. mantenga bien dieta Mantenha espiritual, bem a sua dieta espiritual, la dieta que corresponde a nuestro tiempo, a dieta que corresponde ao nosso por tempo, cuanto vivimos porquanto vivemos en el occidente, no el Ocidente, continente americano, o continente americano, en donde se pone el sol, onde o sol y el se sol põe se pone en la tarde, e o sol se la põe comida à espiritual tarde para
A comida espiritual tiempo para la iglesia, para este tempo, para a igreja, una cena espiritual é uma ceia, uma janta espiritual, de palavra de Deus, para alimentar a nossa alma. No descuide Não descuide sua dieta espiritual. mantenga su dieta espiritual para mantener Mantenha sua dieta espiritual para manter a sua saúde espiritual para com Deus. comiendo Comendo de Cristo, de la palabra, Cristo el verbo, a palavra, o Verbo, siendo fortalecidos e sendo fortalecidos por seu Espírito. Recordem, como la comida assim como a comida se física convierte en vida, en células, se converte em vida, de em vida células para el cuerpo de nuestro, vida para o nosso corpo, la palabra de Dios, a palavra de nuestro alimento Deus, espiritual para el alma, que é o nosso alimento espiritual para a alma, células espirituales se para converte em nuestra células espirituais para a nossa alma, para alma, crecer. para crescermos. Recuerden que la fe viene por el oír Recordem que a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor. y así como nace la fe, E assim como nasce a fé pelo ouvir a palavra, al a fé continuar cresce escuchando ao continuar recibiendo la escutando palabra del Señor, e recebendo a palavra do Senhor, comiendo el o alimento qual é espiritual comendo o alimento espiritual para nosso tempo. Dios quiere Deus e hijas quer filhos e filhas saudáveis espiritualmente, alimentados. bem Y como alimentados. la cena es E como a ceia ou la comida janta más fuerte que é a comida mais forte que normalmente la mayor parte de las usam familias, a maioria das famílias, la comida para nuestro tiempo a comida para o nosso tempo é a mais forte, la comida espiritual é a comida espiritual da revelação, sellado do con livro 7 sellos, selado com 7 selos. la revelación. A revelação Este contida libro, los nesse 7 livro, sellos nos de 7 Apocalipse, selos capítulo de Apocalipse, 5, capítulo verso 5, adelante, el do cual versículo trae 1 em la diante, fuerte que desciende del cielo o en qual traz o Apocalipse, anjo forte que desce do céu de capítulo Apocalipse, 10, capítulo y 10. luego lo da a comer E depois o dá a comer ao apóstolo João, que profetice para que profetize con y de lo que él comió. com e do Foi que ele dulce en su comeu. boca, pero Foi amargo doce na en su sua vientre. boca, mas amargo no seu ventre. Dulce al comer y Doce ao hablar, comer e ao y falar, luego por causa de mas la persecución, depois, por causa das perseguições, se siente amargo, amarguras se sente amargo, amarguras pelas que él perseguições pasaría y que ele es passaria. figura E ele é tipo e de la iglesia figura del Señor Jesucristo, da igreja do Senhor Jesus Cristo sus mensajeros de etapa e en seus etapa, mensageiros de etapa em etapa, la palabra comendo a para palavra el tiempo que para les o toca tempo que lhes toca vivir. Es viver. para este tiempo E é para este tempo, principalmente en principalmente, donde lo que sucedió con Juan, onde o que aconteceu com João, del cielo y viendo todo subindo ao céu e vendo lo que fue tudo mostrado, que lhe foi y luego mostrado, viendo al ángel fuerte que desciende del cielo, e depois vendo o anjo forte que desce do céu com o livrinho aberto em sua mão e entregando-o, representa lo que Dios hará representa o que Deus al fará final, neste tempo final, su iglesia trayéndole com sua igreja, trazendo-lhe o título de propriedade revelándole por consiguiente e revelando-lhe, el misterio consequentemente, contenido en esos o sellos mistério contido de nesses Apocalipse, selos capítulo de Apocalipse, 5,
capítulo los 5, cuales fueron abiertos sus sellos en el os cielo, quais foram abertos excepto el séptimo sello, no céu, exceto o sétimo que es selo, la segunda venida de Cristo, que é la a venida segunda del vinda de fuerte, Cristo, con a el vinda do libro anjo abierto en su forte, mano. com o livrinho aberto em sua mão. Mistério que lhe será revelado à igreja Mistério que será revelado à Igreja do Senhor Jesus Cristo neste tempo final, para receber a fé, para ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Por isso, assim como Cristo falou em cada etapa à sua igreja e usou diferentes mensageiros para falar através deles à sua igreja, para este tempo final, lhe falará em forma consecutiva. E isto é a voz de Cristo clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. E o conteúdo do que revela esses 7 trovões é o mistério da segunda vinda de Cristo, que não foi revelado à igreja em tempos passados, mas que será revelado neste tempo final, para obtermos a fé, para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Os 7 trovões do anjo forte que desce do céu de Cristo nos darão a fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Portanto, esse alimento espiritual que estaremos comendo neste tempo nos dará fé para sermos transformados. Ao redor dessa palavra revelada, será que se materializará nossa transformação. Por isso é tão importante o alimento espiritual para a alma, do tempo em que a pessoa está vivendo. O alimento espiritual em cada tempo. E agora, reconhecendo o tempo que nos tocou viver, recebemos o alimento espiritual para a nossa alma, para que se materialize ao redor dessa palavra, desse alimento, a nossa transformação. E depois o rapto ou arrebatamento, para irmos com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Se tem alguma pessoa que ainda não recebeu a Cristo como Salvador, pode fazê-lo nestes momentos e estaremos orando por você, para que Cristo lhe receba. Ele lhe perdoe e lhe dê vida eterna. Não há outro Salvador, somente há um. E seu nome é Senhor Jesus Cristo. Cristo disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E também disse: quem não come minha carne e bebe meu sangue, não tem vida. Ou seja, não tem vida eterna. Portanto, a vida eterna está ligada a Cristo, que é o que tem a vida eterna, a exclusividade da vida eterna para imparti-la aos que o recebem como único e suficiente Salvador. Nas diferentes nações também podem vir aos pés de Cristo os que ainda não o fizeram, para que Cristo os receba e lhes dê vida eterna. Cristo disse: minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, e eu as conheço e eu lhes dou vida eterna, e jamais hão de perecer. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. São João, capítulo 10, do versículo 27 ao 30.
E também disse: el que es de Dios, quem é de la Deus, voz de Dios oye. a voz de Deus ouve. El que es de Dios, Quem é de Deus, escucha escuta la voz de Dios. a voz de Deus. No hay otra forma Não há outra forma de recibir y para recibir de receber e para receber la vida eterna. a vida eterna. El que es de Dios, las palabras Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. y los que no quieren escucharlo, miren lo que Cristo E os que dice. não querem escutá-lo, vejam o que Cristo diz. Por esto no las oís vosotros. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aos que não queriam escutar a voz de Deus, A través de Jesús. falando através de Jesus. Eso es lo que él dice. Isso é o que ele disse. Y él siempre habló. E ele sempre falou a verdade. Aún él dice, yo soy el camino, la verdad. Ainda ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. E o versículo que eu tinha citado antes é São João capítulo 8, versículo 47. Es una bendición y privilegio grande É uma bênção e privilégio grande haber recibido a Cristo como nuestro Salvador. ter recebido a Cristo como nosso Su Salvador, voz, ter escutado a sua voz, sua palavra, sua mensagem, seu Evangelho, escuchando e su continuar escutando sua voz, voz, alimentando nuestra e assim alimentando nossa alma, nos identifica o qual nos identifica personas que hemos escuchado su como voz, pessoas que y escutamos a sua continuamos voz escuchando su voz, e continuamos escutando a sua voz e estamos comendo del a Hijo del carne Hombre, do y Filho do Homem bebiendo su sangre. e bebendo seu En sangue términos em espirituales, termos espirituais. al recibir el Espíritu Santo, Ao receber o Espírito Santo, estamos la recebendo vida de la sangre. a vida do sangue, Tomando estamos la vida de la tomando sangre, a vida do sangue, que es el Espíritu Santo. que é o Espírito Santo. Y así es como tenemos la sangre de Cristo E assim é como temos o sangue de Cristo aplicado aqui em nosso coração. Vamos a estar en pie para orar por las personas que Vamos ficar em pé para orar para as pessoas que vieram aos pés de Cristo nesses momentos, em diferentes nações, con nuestros ojos cerrados y nuestras manos levantadas. com nossos olhos fechados e nossas mãos levantadas a Cristo, ao céu. En los cielos, Pai nosso que estás nos céus, en el nombre del Señor venho a Jesucristo, Ti no nome do Senhor Jesus Cristo com todas estas pessoas que estão recebendo a Cristo como Salvador, em diferentes países, diferentes igrejas, congregaciones, diferentes diferentes congregações, naciones. em diferentes Señor, nações. recíbelos en tu reino, te lo ruego. Senhor, receba-as em Teu reino. Eu te rogo, Señor Jesucristo. no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora repitam comigo esta oração os que vieram aos pés de Cristo nestes momentos. Senhor Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, de tu evangelio, escutei a pregação do Teu Evangelho e nasceu Tua fé em meu coração. toda mi alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio Primera venida, em Tua primeira creo vinda en tu nombre como el único nombre. e creio em Teu nome como único nome debaixo do céu dado aos homens, Ser salvo. em que podemos ser salvos. Creo en tu Creio muerte en la cruz del Calvario, em Tua morte na cruz do sacrificio de Calvário, expiación, como sacrifício de expiação por nossos que pecados. soy pecador y Reconheço que sou pecador e necessito um Salvador. doy testimonio público de tu fe en mí, Dou testemunho público da Tua fé em mim y te recibo e da minha fé em Ti, como e Te mi único y recebo suficiente Salvador. como meu único e Te ruego, suficiente perdona mis Salvador. pecados, Rogo-te y que con tu perdoe os sangre meus pecados me e limpies com de Teu todo sangue pecado, me limpes de todo y me pecado bautizas con Espíritu e me Santo, batizes com o Espírito Santo e sea fogo, bautizado en agua, depois que eu for batizado em y água em produzcas Teu en nome, mí e produzas em mim
o novo nascimento. Quero nascer em teu reino, quero viver eternamente contigo em teu reino. Faz uma realidade em minha vida a salvação que ganhaste para mim na cruz do Calvário. Eu te rogo, em teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os que estão recebendo a Cristo como Salvador nesta ocasião perguntarão desde o profundo do seu coração: quando podem me batizar? Quero ser batizado em água, o mais rápido possível, no nome do Senhor, porque Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando podem me batizar? Bem podem ser batizados, se que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. O batismo em água não tira os pecados, é tipológico, é o sangue de Cristo que nos limpa de todo pecado. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. João não queria batizá-lo e Jesus disse-lhe: nos convém cumprir toda a justiça. E então o batizou. E se Jesus teve necessidade de ser batizado por João, quanto mais nós temos necessidade de ser batizados, ainda que seja tipológico. No batismo em água, a pessoa se identifica com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Esse é o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo qual também é um memorial, como a Santa Ceia e também o lava-pés. Quando a pessoa recebe a Cristo, morre para o mundo. Quando o ministro a submerge nas águas batismais, tipologicamente está sendo sepultado. E quando a levanta das águas batismais, está ressuscitando a uma nova vida, a vida eterna, com Cristo em seu reino eterno. Tão simples assim. É a tipologia, o simbolismo do batismo em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Bem podem ser batizados, e que Cristo lhes batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês o novo nascimento. E continuaremos nos vendo por toda a eternidade no reino de Cristo, nosso Salvador. Nós continuaremos vendo estes dias e também no próximo domingo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez, aqui, e em cada país deixo o ministro correspondente para que lhes mostre as pessoas que receberam a Cristo como fazer para serem batizadas em água no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe e lhes guarde a todos.